Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Vemos aqui para mais um vídeo para edificar nossas vidas, para que nós cresçamos espiritualmente, para que cresçamos no Senhor, venhamos se aproximar a cada dia, cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje trazemos um segundo vídeo sobre ensino, tá? Hoje vai ser o tema ensino da palavra. Hoje o tema é perdão. Já fizemos vários vídeos nessas últimas semanas, mas de ensino esse é o segundo. O primeiro foi qual a importância de meditar as Sagradas Escrituras. Agora esse segundo vídeo é sobre perdão. Perdão. Parece tão simples, né? Mas tão complexo. Hoje as maiores batalhas espirituais que as famílias estão atravessando, discussões, brigas, relacionamentos destruídos, famílias destruídas, é a falta do perdão. É a falta do perdão, amados. Então hoje nós queremos tratar à luz das Escrituras Sagradas sobre o perdão. Para todo aquele que já conhece o Senhor, que já tem uma vida de intimidade, de oração com o Senhor, esse vídeo é muito importante para você. Porque muitas vezes você está 15, 20, 30 anos na casa do Senhor e acha que está sendo salvo. E não está sendo salvo porque você tem uma raiz de amargura. Para todo aquele também que ainda não se achegou aos pés do Senhor, crê em Deus, mas ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Ou todo aquele que está afastado e nem crê em Deus. Esse vídeo é para todo mundo. Para todos que querem, que têm ouvidos e que ouçam o que o Espírito Santo está falando. Tá bom, amados? Quero que vocês escutem com atenção. Através desse vídeo, pessoas que derem atenção, abrirem seu coração para esse vídeo, sua família vai ser transformada, seu relacionamento vai ser transformado, sua vida com amigos, com seus inimigos serão transformada em um nome de Jesus Cristo. A sua visão será aberta, a sua mente será aberta e transformada através da palavra do Senhor. Amém? Damos andamento então. Eu quero que vocês abram vossas Bíblias em Marcos. Eu quero já começar a mil. Em Marcos capítulo 11 e versículo 25. Amém, amados? Tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos começar antes, tá bom? Em Marcos capítulo 11, versículo 20, que tem como título O Poder da Oração de Fé. Diz assim então: E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, que significa mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Observou-lhe Jesus, tende fé em Deus, em com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim será feito. Tá? Aqui, alguns versículos atrás, o Senhor Jesus tinha passado por uma figueira que não tinha fruto nenhum. E ele amaldiçoou aquela figueira. E ela, depois, quando voltaram para aquele local, estava seca. Aí os discípulos, impressionados pela situação, pegaram e falaram com Jesus. E Jesus disse assim, ó: tudo que vocês pedirem, crendo, sem duvidar no seu coração, se você pedir para que esse monte vá para o outro lado, ele vai ir. Jesus está falando sobre a fé genuína, sobre a fé verdadeira, sobre a fé em Cristo Jesus, a fé sem dúvida, sem colocar dúvida no coração. A fé é aquela na qual a gente, quando o filho está perdido, a gente crê que o Senhor transformará, restaurará e trará novamente para a sua presença. Quando aquele casamento está destruído, que já se acabou, estão vivendo juntos, mas já se acabou, que o Senhor tem poder sim para restaurar e Ele restaurará. Essa fé é a qual Jesus está dizendo. E como alcançamos essa fé? É para um outro tema sobre fé também que eu trarei, num próximo ensino. Mas a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Então, como ter fé se não meditar as Escrituras? Como ter fé se não buscar da palavra, se não buscar da Bíblia? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Sem palavra não tem como ter fé. A fé que eu digo é a verdadeira, né? Porque a Bíblia diz que tem vários tipos de fé no mundo, mas só uma verdadeira. A fé em Cristo Jesus. Amém? Aí agora vamos chegar no ponto na qual seria que começaria a passagem. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tendo fé, que já o recebesse e assim vos sucederá. Aí agora no verso 25, onde eu queria começar, que fala sobre o perdão. Mas quando, aí te coloca uma restrição,
Tudo isso acontece pela fé, sem duvidar, tá. Mas aí vem um complemento. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Então, se nós temos um ressentimento, não é nem raiz de amargura, só um ressentimento, aquela pessoa, me fez aquilo, hein? Tô triste com ela. Devemos orar e perdoar ela. Devemos lançar a palavra de perdão sobre a vida dela. Senhor Jesus, tal pessoa que me prejudicou, Senhor, que fez aquilo comigo, perdoa ela, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Com isso acontecerá o quê? Aí a Bíblia deixa bem clara a palavra, que com isso o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, vai te perdoar dos seus pecados. Então, olha a importância dessa palavra. Então, entre linhas, o Senhor está nos deixando bem claro. Se vocês não perdoarem o próximo, eu não perdoo vocês. E se ele não nos perdoar, nós não herdaremos o reino dos céus. Aí só sobra o outro caminho, o inferno. Então, amados, a importância do perdão, tá? Aí continua no versículo 26. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará dos vossos pecados. A palavra deixa bem claro, para ter perdão do Senhor, devemos perdoar. Deixa uma coisa bem clara para que vocês raciocinem e pensem. Ao deitar hoje na sua cama à noite, antes de você dormir, pense contigo mesmo aí, não é para falar para ninguém, não é para falar para pastor, não é para falar para mim, para ninguém, mas no seu íntimo com o Senhor. Jesus, sendo santo, quando viveu aqui na terra, sem pecado algum, nunca errou, nunca falhou, não falha hoje e nunca falhará. Nunca, sem pecado, sem nada. Ele te perdoou de todos os pecados, tudo, imagina tudo, desde a mínima coisa até a maior, tudo. Uns já erraram demais, outros de menos, outros pouquinho, vamos corrigir, de menos não, né? Pecado é pecado. Uns erraram pouco, outros muito, colocando na balança um perto do outro. Tem pessoas que matam pessoas, estupram, fazem de tudo do pior. Aí outros mentem, outras coisas assim. Aí tu vai dizer, meu pecado é muito menor, mas também é pecado. Então imagina hoje, eu tenho 30 anos, você não sei que idade tem, mas até hoje, tudo que você errou antes de conhecer a Cristo, quem conhece a Cristo, e depois que conheceu, e quem não conhece o Senhor, tudo que você errou até hoje, tudo, para raciocinar, foram tantas coisas, né? Intriga às vezes na família, fofoca, mentira, roubo, calúnia, difamação, murmuração, grito, escândalos, brigas, discussões, contendas, dissensões, outros prostituição, drogas, tudo, tá? E hoje, se você se arrepender, tudo que já aconteceu, o Senhor te perdoa. E Ele nunca errou. E Ele te libera o perdão. Não importa o que você fez no passado, o Senhor perdoa todos os seus pecados. E todos que você ainda vai errar, porque até Ele voltar ou até tu morrer e ir para a glória, quantas coisas você vai errar ainda. E Ele te perdoará. Quem somos nós para não perdoar o próximo? Nós, pecadores, falhos, que erramos todos os dias. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não mente, já está mentindo. E aquele que diz que não peca, já está pecando. Tudo isso que você já fez, pare e raciocina, já errou, tá? Orgulho também, o Senhor já te perdoou. Quem somos nós para não perdoar o próximo? Aquele que nos magoou, aquele que nos entristeceu, aquele que nos caluniou, que nos difamou, que fez injúria contra nós. Nós devemos, não é questão de querer, é dever, devemos perdoar para que tenhamos o perdão do Senhor. Eu costumo dizer que a casa do Senhor não é bagunçada, o céu é sua casa. Cada um tem uma regra na sua casa, como eu falei no primeiro vídeo de todos. Lá também tem regra. E para entrar na casa dele e morar, tem que seguir as regras aqui na terra. Então, se você quer ir para a glória, um dia ir para o céu, você tem que perdoar. Se você não quiser, só sobra outro caminho. Você já sabe qual é o outro caminho.
Então é o nosso dever perdoar. Quem somos nós para ficar enraivado com raiz da amargura? A raiva vem, ela é bíblica, mas não devemos deixar ela nos dominar. E quando deixar dominar, nós temos que chamar o justo, o Senhor, e nos arrependermos dos nossos pecados. Comecei já com essa palavra. Tá, amados? Mas eu amo vocês em Cristo Jesus. Se falo a verdade, prego a verdade, ensino a verdade, que poucos estão ensinando, é porque eu amo vocês e quero que vocês sejam salvos. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Eu quero ir em Salmos e Isaías. São os únicos 2 livros que eu usarei do Antigo Testamento. Salmos e Isaías. Depois eu quero ir para o Novo, que depois da vinda de Jesus na terra, tá? Vamos aqui em Salmos capítulo 32, amados. Estou quase lá. Enquanto isso, nós vamos mergulhando nas Sagradas Escrituras. Já marquei aqui Isaías também para não demorar tanto. Salmos capítulo 32, verso 1 ao 7, que diz assim, amados. Eu vou lendo e explicando como sempre para o vídeo não ficar longo. Senão a primeira vez eu li tudo primeiro, depois expliquei. Acho que deu 1 hora de vídeo. Eu gosto de falar, né? Diz assim então, bem-aventurado, feliz, né? Feliz aquele que tem suas transgressões, tudo que cometeu errado, ó. Feliz aquele que cometeu tudo de errado, ó. Feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Feliz somos nós, na qual o Senhor apagou todos os pecados e perdoou todas as transgressões. Como é feliz aquele quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Então, felizes somos nós, na qual o Senhor já nos considerou limpo, porque estamos praticando o perdão, porque estamos praticando seus mandamentos, tá? E porque não há hipocrisia na nossa alma, que é pessoas hipócritas, são pessoas geralmente religiosas. Ah, tu tá fazendo isso de errado, mas dentro dele também tá pior do que tu. Tá dizendo assim, ó, tu tá fazendo isso aí, ó. Tá totalmente errado, fizeste isso, mas ele tá pior do que tu, fazendo muito piores coisas, só que tudo no oculto, no íntimo. Então não pode ter hipocrisia na nossa alma, para nós sermos felizes. Ó, verso 3. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, enquanto não confessei meus pecados, enquanto deixei guardados, meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia. O salmista Davi, se não me falha a memória, está deixando bem claro, ó. Enquanto eu não confessei meus pecados, os meus ossos definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Eu digo para, principalmente, sabe essas pessoas na qual tiveram câncer na vida, doenças, seus ossos secam. A Bíblia diz que a amargura seca os ossos. Muitas pessoas tinham saúde boa, começaram a ter amargura, angústia, tristeza, rancor, raiva. E também não confessavam seus erros, que falta de perdão é pecado. Começaram a ficar doentes, com a sua alma doente, e da alma vai para o corpo físico, e seus ossos começaram a definhar. A importância do perdão, amados. Aquele que não perdoa começa a ter enfermidades sobre o seu corpo. Isso é bíblico, amados. Por isso tantas pessoas doentes hoje em dia, por isso tantas pessoas angustiadas, entristecidas, oprimidas hoje em dia, tá? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Aquele que não faz o que é correto não é o diabo que vai, perturba. Claro que o diabo perturba, a gente sabe disso. Mas é a mão do Senhor que pesa. Pesa para que ela se arrependa. Deus permite que o inimigo toque para que a alma não seja perdida. Mas mesmo assim muitos endurecem o coração e acabam perdendo a sua própria salvação. Tá? Ó, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Aí no verso 5 vem a alegria. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade. Ó, o salmista confessou o seu pecado e reconheceu os seus erros. E não encobri as minhas culpas. Aí ele parou de cobertar as culpas dele. Disse, não, estou errado. Sabe aquela pessoa que erra? Diz, foi porque o fulano me fez isso, porque o ciclano me fez aquilo, por isso que eu fiz isso. Não. Errado está errado, tem que confessar o erro. Para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha transformar e para que tenha uma vida cheia de felicidade. Não é o dinheiro que traz felicidade. É bom ter condições financeiras? É bom. Mas se não tiver Cristo, não tiver a verdadeira felicidade, de nada adianta. Tá? No verso 5, confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei,
Então eu declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Quando o salmista Davi, o Davi que derrubou Golias, que ele fez uns erros muito grandes, que um dia eu vou trazer os erros do Davi. Quando ele não confessou, estava doente, mas quando ele confessou seus erros, confessou suas transgressões, o Senhor trouxe a luz para a vida dele, o Senhor trouxe a paz que excede o entendimento, o Senhor trouxe a cura para a vida dele e perdoou todas as culpas de todos os pecados dele. E para completar o versículo 6 e 7, dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti. Todos os que têm fé, orem ao Senhor. Enquanto pode ser encontrado. Enquanto pode. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Então, quando vinham as dificuldades, tribulações, os apertos da vida, as dificuldades financeiras, de família, não nos afogará. As águas não nos encobrirão. Não vai nos afogar, porque o Senhor é o que nos guarda. E o verso 7... Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Amém, amados? E agora vamos para o Salmo 86, versículo 5. Amém, amados? Diz assim então, ó. Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia, para com todos os que te invocam. O Senhor, olha as qualidades, né? O Senhor só tem qualidade, na verdade, né? Nós que temos defeitos. O Senhor, ele é bondoso e perdoador. Todo aquele que confessa suas culpas, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e perdoador, o Senhor perdoa todas as culpas, tá? Rico em graça e misericórdia, para com todos os que te invocam, todos aqueles que invocam a salvação, todos aqueles que invocam o perdão, esses acham graça e misericórdia da parte do Senhor. Amém, amados? Vamos pular então para Isaías, capítulo 43, versículo 25. Diz assim, ó: sou eu mesmo, aquele que apaga, aqui está falando de Deus, né? Ó, sou eu o Senhor. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Tá? O Senhor é aquele que apaga todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E por amor de nós, quando a gente está fazendo o que é correto, por amor de nós, Ele não se lembra mais, nunca mais dos nossos erros, dos nossos pecados. Amém, amados? Basta nós confessarmos. Você que está assistindo esse vídeo, se você acha que não tem mais jeito para você, há jeito sim. A porta do perdão está aberta sobre a sua vida. Arrependa-te do teu pecado. Arrependa-te das suas transgressões. Não tem erro algum que o Senhor não possa apagar. Não tem erro algum que o Senhor não possa perdoar. Desde o menor ao maior pecador, o Senhor perdoa. Arrependa-te. Não permita que o inimigo te engane, dizendo para você se matar, se suicidar, ceifar sua própria vida. É mentira do diabo. Há um jeito sim, há esperança sim. A esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que apaga tuas transgressões, aquele que perdoa teus pecados, aquele que morreu na cruz e que te ama e que te chama. Eis que o Senhor diz nessa tarde, que Ele te chama. Eu digo isso pela palavra, pelas escrituras, que o Senhor te chama nesta tarde. O Senhor te chama, você que está olhando esse vídeo, que pensa em fazer algo de errado, não faça. Eis que o Espírito Santo do Senhor está te vendo, e eis que te toca. É só você abrir seu coração e Ele transformará a sua vida. Você que está nas drogas, você que está na prostituição, você que está na bebida alcoólica, é um alcoólatra. Não se preocupe, abra seu coração. Eis que digo da parte do Senhor, dentro das suas escrituras Ele me permite falar. Abra teu coração. Ele bate a porta do teu coração hoje.
Se você abrir a porta do seu coração, ele entrará e ceará contigo, fará morada, limpará a tua casa, transformará a tua vida, restaurará a tua história e colocará teu nome no livro da vida, para que um dia juntos estejamos morando no céu. Aleluia! Oh glória! Deus é maravilhoso. Vamos para o Novo Testamento, amados. Já temos 20 minutos de vídeo. Vamos ver se hoje fizemos no máximo uns 40 minutos, né? Para vocês já poderem olhar e serem abençoados e passarem para outras pessoas. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não esqueçam de curtir e comentar, que isso nos ajuda para que mais vidas, mais almas sejam alcançadas. Para a honra e glória de Jesus. Vamos começar no Novo Testamento novamente. Vamos começar desde o primeiro livro. Vamos em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 23. Amém, amados? Então diz assim a poderosa palavra do Senhor, aquela que salva, que cura e que liberta, transforma o homem e leva para fazer morada nos céus. Capítulo 5, versículo 23, diz assim então: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Essa passagem aqui me fez muito ser posto no banco nas igrejas, por pregar ela. Muitos tentaram desviar o que eu falava, dizendo que não se dá oferta. Nunca falei isso na vida. A oferta ela é bíblica. Mas muitos tentaram desnortear para poder enganar as pessoas. Mas aqui eu tenho a oportunidade de hoje ficar gravado, só voltar para trás e ver que sim, que a oferta ela é bíblica sim. A oferta é para ser dada assim com alegria e com o coração limpo. Só que eu sempre deixo bem claro como é a maneira certa de dar oferta. A palavra do Senhor diz assim, olha só, tá gravado e registrado. Para ninguém nunca querer dizer que eu falei coisa errada. É só voltar atrás e ler na Bíblia. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar. Sabe quando a gente está na casa do Senhor lá? Aí vem aquele profeta. Vai, traz a tua oferta. Começa a fazer uma pressão psicológica. Traz, que se tu trouxer, tu vai ser abençoado. Mas que é isso? Isso é o demônio, por acaso, o diabo? Que tu entrega a tua alma e ele te traz riqueza. Tu dá um dinheiro, mata algo lá, dá um dinheiro lá. Aí te dá dinheiro. Não é assim. O Senhor não. O Senhor ele é misericordioso. O Senhor dá de graça. O Senhor é amoroso. O Senhor quer que nós estejamos limpos de coração. O Senhor tem preocupação primeiro com a nossa alma. Antes de nós enriquecer, antes de nós dar condições financeiras. E se Ele vai dar também, porque tem muitos que se dá, se perdem. Entendeu? Nós não entregamos nossa vida para o diabo, que tudo é comprado na base do dinheiro. E tudo é comprado na base da alma. Nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré, aquele que já nos transformou, aquele que nos libertou, aquele que já nos trouxe salvação. Amém, amados? A palavra do Senhor diz isso bem claro. Sabe quando vem aqueles profetas? Vem, traz, aquele carro vai sair, aquela casa vai sair. Eis que o Senhor me mostra aqui. Misericórdia, balela, é mentira. Está repreendido. No nome de Jesus. A Bíblia diz que se nós estamos com o coração sujo, muitos desses que trazem oferta por pressão psicológica, porque o cara fica dizendo, traz, porque o Senhor quer que tu traga. Não recebe a bênção. E essas mesmas pessoas reclamam depois do Senhor. A culpa não é do Senhor. É a falta de ler Bíblia. Muitas dessas pessoas que levam a sua oferta, elas estão com o coração sujo, cheio de raiva, cheio de mágoa. Muitos ali estão com os pensamentos podres dentro da igreja. Muitos estão com o pensamento de sair dali e fazer o que é errado. Muitos ali têm a língua maior que uma cobra. Muitos a língua se arrasta por metros. Ficam falando da irmã, do irmão. Ficam difamando os outros. Ficam difamando o próprio profeta. Muitas vezes aqueles profetas que são corretos, são certíssimos. Ficam falando do pastor. Ficam falando com a irmã do banco. Aí depois vão lá dar 10 reais. E acham que vão ter a bênção. Vão ter nada. Se receberem alguma coisa do Senhor que não vai ser do cão, do diabo. A palavra do Senhor diz que se nós temos algo contra o nosso irmão, nós devemos deixar a oferta quieta, não entregar a oferta. Reconciliar com o irmão. Depois que a gente tiver reconciliado com o irmão, aí sim dá a oferta.
E a oferta também, mesmo que a gente esteja com o coração limpo, tem que ser dada com alegria. A palavra do Senhor diz que a oferta recebida é só aquela oferta dada com alegria. Aquela oferta que tu dá com pesar de coração, o Senhor não recebe. Sabe aquele, tu só tem R$100 ali, tu tem que pagar justo a conta de luz, que é 99,98. Aí diz assim, pá, se eu der, não vou poder pagar a luz. Mas o profeta dizendo, se eu não der, o Senhor não vai se agradar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí a pessoa vai lá e dá. E o profeta, não, tu dá sim, se é só o dia da luz, tu dá, porque o Senhor vai multiplicar. A pessoa vai lá, dá, o Senhor não vai multiplicar. Não vai. Entendeu? Foi pesar de coração. Aí vão lá e cortam a luz da pessoa. E depois, quem está praguejando contra Deus? Murmurando? A pessoa. Mas tinha que murmurar contra o profeta, o falso profeta. Entendeu? Pague sua luz. Pague sua água. Mas se tu sentir algo do coração, uma alegria vir, só tem aqueles R$100 para luz, e o Senhor falar contigo, Senhor, não aquela pressão psicológica, e tu sentir uma alegria, vai lá e dá. Tenho certeza que o Senhor multiplicará na tua vida, no nome de Jesus. Mas tem que estar com o coração limpo. Não tem que ter nada contra o irmão. Muitos já depois que eu pregava, diziam, o James é contra a oferta. Não. Eu sou a favor da oferta correta, o que manda a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E ela fala que tem que ser com o coração limpo. Amém, amados? Não se deixem ser enganados. Não se levem por ventos de doutrinas, tá? Ensinamentos demoníacos, como Paulo disse. Amém, amados? Pessoas que só estão para sugar as ovelhas. Eles sugam nós, as ovelhas sugam. Quando a gente está na capa da gaita, que estamos seco, aí eles despejam. Aí não querem saber. Pessoas que vêm buscar teu dízimo e tua oferta, mas que quando está passando uma luta, uma dificuldade, esse mesmo pastor não vai orar por ti, não te ajuda com uma campanha de oração, não faz nada, só quer ver números. Hoje é triste, lamentável, mas é bíblico, tem que acontecer. A igreja se transformou numa empresa, a maioria, não todas, tem ainda seus fiéis, os remanescentes. Mas é triste falar isso. Mas a casa do Senhor se transformou como Jesus quando estava aqui, que foi lá no templo, derrubou tudo, deu chicotada em todo mundo. Tá? Transformaram em covil de ladrões. Foi o que Jesus disse. Que minha casa é chamada de casa de oração, não é covil de ladrões. Onde estavam comprando, vendendo. Hoje em dia, um cara vai pregar, a Bíblia diz assim, que o trabalhador é digno do seu salário. E o Senhor mandou os discípulos irem pregar de 2 em 2 e não mandou que levassem nada, que eles eram dignos do seu salário. Que é a alimentação, receber um pouso na casa. Mas hoje em dia não é assim que está funcionando. Os caras chegam e dizem assim, tirando as custas eu quero ainda 10, 15, 20, 50 mil, senão não prego. Senão não prego. O evangelho da salvação, o evangelho que nos traz salvação, ele foi dado de graça, tá? E é para nós compartilharmos esse evangelho da salvação. Se você falar com o pastor alguma coisa para outra cidade, dizer, pastor, me ajuda aí com os custos para ir e voltar, e um lugar aí para poder ficar, bênção, glória a Deus. Mas cobrarem, se não pagar antes, não depositarem antes, não vão nem pregar. Isso é muito triste, é lamentável ver. Muitos não oram mais por outros se não dão dinheiro. Pessoas acamadas, pessoas cheias de doenças, pessoas numa cadeira de roda com câncer, e o cara vai lá, não, só oro por ela se me der 10 mil reais. E ainda dão uns 10 mil reais, eu fico triste, e a pessoa ora, não acontece nada, porque está longe da presença do Senhor. Tá? Devemos orar pelas pessoas por dinheiro algum. Não devemos cobrar para orar. Não devemos cobrar para levar essa palavra. Devemos levar por amor. Olha o que os apóstolos passaram. Olha o que Paulo passou por amor a essa palavra. Foi preso, foi chicoteado. Tá? O homem fazia cabana para vender. Olha tudo que ele passou por amor do evangelho de Cristo. Hoje os caras esqueceram de onde vieram, de onde Deus tirou eles. E muitos, na verdade, nem cicatriz têm. E outros que têm já se esqueceram. Amém, amados? Seja bênção na vida do próximo. Seja bênção na vida das pessoas. Uma coisa é tu receber uma oferta. Chegaram no final lá e te disseram, toma, estamos abençoando. Amém, glória a Deus. Mas outra coisa é cobrarem, extorquirem, arrancarem 50, 100 mil reais numa pregação de 1h30, 2 horas. Uma vez eu gostei de um vídeo que eu olhei que brincava, tá, já que tu vai cobrar tudo isso, então eu quero
Tantos paralíticos curados, tantos leprosos curados, tantos cancerígenos. Quero ver tantas almas batizadas, porque cobre e não fazem nada. Vamos continuar aqui, amados. Eu fico nervoso com esses temas que acontecem na casa do Senhor. Muitos nem são mais casa do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, viu? Se nós perdoarmos aos homens as ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Tu viu que primeiro sempre vem, nós temos que perdoar, para depois o Senhor perdoar. Isso é regra. Não tem como receber perdão do Senhor se nós não perdoarmos o próximo, aos homens. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se nós perdoarmos os homens, seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Tá bom, amados? Vamos continuar. Amém? Toda a honra, toda a glória para Jesus. Mateus, último de Mateus aqui. Mateus capítulo 18, versículo 21. Tá bom. Diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, se a gente fosse fazer uma matemática, seria 490 vezes. Entendeu? Por dia. O que o Senhor está querendo deixar claro? Independente de quantas vezes o irmão pecar contra nós, nós devemos perdoar. Aqui Pedro falou sobre 7 vezes, sabe por quê? No Antigo Testamento, quando Adão e Eva erraram, caíram, né, pecaram e foram expulsos do paraíso, tiveram um filho chamado Abel e Caim. Caim e Abel, melhor dizendo. Caim matou Abel. E ele saiu errante, tá? E todo aquele que matasse ele receberia um castigo 7 vezes pior, tá? E depois mais, por isso que Pedro falou até 7 vezes, porque no Antigo Testamento era 7 vezes a maldição, então agora 7 vezes sobre o perdão. E depois, quando passou mais pra frente, agora eu me esqueci o nome do homem ali, me esqueci mesmo, mas um dos descendentes das próximas gerações, ele matou um jovem porque pisou no seu pé. E matou outro porque o insultou ou algo assim. E ele matou, ele disse: se Caim é vingado 7 vezes, eu serei vingado. Quem me matar, eu serei vingado 70 vezes 7. E Jesus nos restaura e nos traz o perdão. Antes era vingança. Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. No Novo, se alguém te dar uma tapa, uma face, dê a outra. Fala sobre o perdão. Antigo Testamento falava sobre vingança, todo momento. Novo Testamento, depois da volta de Jesus, sobre perdão. Então, se no Antigo Testamento era amaldiçoado, vingado 70 vezes 7, no Novo é perdoado 70 vezes 7. Amém, amados? Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse Jesus é maravilhoso, né? Facilita a nossa vida, né? O próximo seria Marcos, mas eu já li Marcos, né? O primeiro livro é Mateus, o segundo é Marcos. Mas eu já li Marcos 11, 25 ou 23. 25. Agora eu vou pular para Lucas, capítulo 17, que seria o próximo livro, amados. Então é Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 17. Que diz assim, ó. Versículo 13 em diante. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então, se o meu irmão pecar contra mim, o próximo, o meu irmão pecar contra mim, eu devo repreender. Ó, você fez tal coisa errada. E caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Ele se arrepende, nós devemos estar pronto para perdoar. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Viu? Se ele errar no mesmo dia 7 vezes ele vir, errei, é para nós perdoar todas as vezes. Tem gente que vai dizer assim: ai, só hoje tu errou 5 vezes comigo, 7 vezes comigo, 100 vezes comigo. É para perdoar. Porque quantas a gente erra também, tá? Diante disso, pediram, tá, até aí. Ó, por 7 vezes vieram ter contigo dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Então é nosso dever perdoar. Amém, amados? Depois do Lucas, esse aqui é 17, versículo 13, não tinha marcado aqui. Eu escrevo aqui eu tenho um caderno aqui na qual eu trago ensino essas coisas. Ajuda outras pessoas também para a honra e glória de Jesus. Depois eu quero pular para Efésios. Então é Mateus, Marcos, Lucas, João,
Atos dos Apóstolos, Romanos. Depois do livro de Romanos vem 1 Coríntios, né? 2 Coríntios, Gálatas e finalmente Efésios. Efésios capítulo 1 e versículo 7. Diz assim, ó: nele, no Senhor, né, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Então, nós temos o perdão dos nossos pecados através do sangue derramado na cruz. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado foi para perdão das nossas almas. Foi o preço que foi pago. Tá? Ó, segundo as riquezas da graça de Deus, segundo as riquezas da graça de Deus, foi derramado o sangue que foi para perdão dos nossos pecados, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Amém, amados? Aí depois Efésios capítulo 4, versículo 32. Diz assim, ó: pelo contrário, sede bondosos. Tá? Eu vou voltar antes aqui, tá? No 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Tudo isso aí é para nós eliminarmos, não é para andar mais conosco. Ó, se nós tivermos amargura de coração, o primeiro já é amargura que está ligado ao perdão, hein? Cólera, ira, gritaria e blasfêmia, tudo que é raiva ali, né? Seja eliminado no meio de vós como toda a maldade. Pelo contrário, devemos fazer o contrário, devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós devemos largar toda amargura, toda raiva, tristeza, ódio, gritaria, tudo isso aí que é de mal. E ao contrário, devemos ser bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros. Devemos uns perdoar aos outros. Como assim? Olha, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou através do sacrifício da cruz, através de Cristo Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então, da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Então, tu não pode guardar nenhuma raivinha, porque Ele nos perdoou em tudo, não foi por pedaço. Amém, amados? Agora eu quero pular para Colossenses. Depois Efésios, vem Filipenses. Depois eu quero trazer uma palavra extra para terminar em Filipenses. Vocês já vão saber, depois Efésios. Depois Filipenses é Colossenses. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Olha o que Cristo fez por nós. Olha só. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Antes vivíamos em trevas. Ele nos resgatou através do sacrifício da cruz. Ele nos transportou, nos levou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tá? Deus, o Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos tirou do domínio das trevas, no domínio do diabo, do Satanás, e nos levou, nos transportou para o reino, tá, do seu Filho amado, um reino de luz, o reino de Jesus Cristo, em que temos a plena, ser pleno, tudo, pleno, redenção por meio do seu sangue, que foi derramado na cruz. Isto é o perdão de todos os pecados. Então Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Hoje vivemos em luz. Aquele que se converte, né? Aquele que se arrepende. Tá? E depois eu quero pular de Colossenses, vai Tessalonicenses, primeira e segunda, né? Primeira e segunda de Timóteo. Depois vem Tito. Depois de Tito vem Hebreus, né? Depois de Hebreus vem Tiago. Depois de Tiago vem... Eu estou fazendo assim para que vocês possam acompanhar, aqueles que não entendem muito de Bíblia. 1 Pedro. Tá? 2 Pedro, né? E, finalmente, aonde nós queremos chegar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Versículo 8, vamos começar.
Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se a gente disser que não tem pecado, nós estamos mentindo para nós mesmos, tá? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, o Senhor é fiel e justo, para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, 2 pilares do Evangelho aqui, vamos falar. Nós devemos perdoar os outros e também devemos se arrepender dos nossos erros, pedir perdão. Então, é perdão sobre perdão. Pedir perdão e liberar perdão. Pedir perdão e liberar perdão. Seremos chamados de filho do Altíssimo por isso, tá? Então, se declararmos que não temos pecado, se a gente disser que não tem pecado, estamos mentindo. Estamos se enganando a si mesmo. E se nós confessarmos nossos erros, nossos pecados, Ele é fiel e justo. Olha tudo, sempre o Senhor deixa bem claro que se a gente se arrepender, Ele é fiel e justo em nos perdoar. Então a gente não quer perdoar o próximo e a gente quer o perdão de Deus, mas não quer dar o perdão de Deus. Isso se torna hipócrita. Se tu não quer dar o perdão do Senhor para a vida do outro, nós também não devemos receber. Se tu quer receber, também tem que dar. Para receber, tem que dar. Então, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós nos fazemos mentiroso, e Sua palavra não está em nós. Se a gente disser que não praticamos pecado, não cometemos pecados, porque depois que a gente conhece a Cristo e entrega a nossa vida, nós deixamos de ser pecador e viramos pecadores arrependidos, todos os dias se arrependendo dos nossos pecados. Então, a verdade não está conosco se a gente diz que não tem pecado. Então, caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Essas palavras está escrevendo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, porque todos os dias a gente acaba pecando, mínima coisa. Mas a gente tem o advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo, que não tem pecado algum. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Amém, amados. Glória a Deus por essa palavra. Tá? E eu também vou apontando aqui. Tá, agora eu quero voltar em Colossenses, que eu deixei pular uma palavra sem querer. Tá bom, amados? Vamos voltar em Colossenses. Em Colossenses, capítulo 3 e versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Vamos voltar no versículo 12, tá? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Tá? Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar da mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Amém, amados? Aqui está falando que é sobre maturidade espiritual, sobre o alcançar o que o Senhor quer. E para alcançarmos, devemos praticar a sua palavra, devemos uns aos outros se perdoar. E para completar a mensagem, o extra que eu tinha dito, Filipenses, que antes de... eu peço desculpa para os amados, vou corrigir a palavra de Colossenses. Essa palavra que eu falei agora está em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Mas eu quero corrigir, eu queria falar em Colossenses, capítulo 3 e versículo 13. Mas essa palavra de Filipenses também, isso que eu falei está bem explicado, tá bom? Mas eu quero em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Desculpe um erro. Mas se Deus permitiu, foi para acrescentar aquela passagem também, tá? Aí diz assim, em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Zelai uns pelos outros. Zelo é cuidado. Zelai uns pelos outros. Então, cuide um dos outros. E perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Olha a observação
que Paulo está nos deixando aos Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 13, que é o que eu queria falar na verdade, e trouxe aquela de Filipenses sem querer ali, mas também foi bom aquela palavra. Zelai uns pelos outros, então cuidai uns dos outros e perdoai-vos mutuamente. Devemos se perdoar uns aos outros. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim como o Senhor já te perdoou, assim também procedei. Ele está dizendo que da mesma forma que o Senhor procedeu é para nós proceder. Se ele tratou com amor e com misericórdia e perdão, assim devemos nós tratar também. E agora sim o extra, amados. Filipenses capítulo 4 e versículo 4. Tá? Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Olha só, para nós completar. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, o vosso Deus. Alegrai no Deus da sua redenção. Alegrai porque Ele tem grandes coisas preparadas para nós. A vida eterna já está preparada. Aquele lugar onde não haverá mais boletos, eu sempre brinco. Onde não haverá mais preocupações, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais ranger de dentes, onde não haverá mais tristeza. Tristeza é bom, né? Tristeza. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, porque Ele te ama. Alegrai-vos, porque Ele morreu na cruz por nós. Alegrai-vos, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Alegrai-vos, porque se hoje você entregar seu caminho para Ele, Ele transformará a sua história. Alegrai-vos, você que está no Senhor, mas não tem perdoado, e sua vida está um caos. Alegrai-vos, porque se você se arrepender agora e viver como o Senhor diz que Ele quer que tu viva, não como tu queres, Ele transformará a sua história e fará você verdadeiramente uma filha de Deus, um filho de Deus. Alegrai-vos, vocês que estão afastados, que se vocês hoje abrirem vossos corações e se voltarem para Ele, Ele está de braço aberto para os receber. Alegrai-vos, porque Ele ama todos aqueles que querem servir a Ele. Ele ama todos aqueles que querem se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos pecaminosos. Alegrai-vos, porque hoje ainda a porta está aberta. Enquanto Ele não soar a última trombeta, o anjo, a porta está aberta. Os seus braços estão abertos para receber todo aquele que quer viver uma vida com Ele. Estou falando com você que não conhece o Senhor ainda, você que está afastado, você que se desviou do caminho, você que está na casa dele, mas não tem vivido como o Senhor quer, você que pensa que está vivendo, mas hoje você viu que não está vivendo. Alegrai-vos, a porta está aberta, o Senhor bate a porta. Abra esta porta para Ele e Ele transformará a sua vida. Você que se encontra numa cadeira de roda, você que se encontra com uma enfermidade, já foi desenganado pelo médico, você que seu casamento está destruído, o papel do divórcio está quase assinado ou já assinou. Você na qual está no leito da enfermidade, está na prostituição, está no mundo das drogas, você que é traficante, estuprador, o que quer que seja, a porta está aberta. Jesus vos chama, assim diz o Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Volte-te para mim, meu filho. Volte-te para mim, minha filha. Estou de braço aberto. Esta causa eu te ajudo a resolver. Tenho grandes coisas para você. Eu quero transformar seu coração. Eu quero transformar a sua história. Eu quero que minha paz, o meu perdão venha reinar sobre a sua vida. Abra seu coração, me chame, comente, eu passo meu WhatsApp, me chame. Jesus ama vocês e eu também amo vocês. Deus os abençoe em um nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine sobre a vida de vocês. Provai do Senhor e vede que Ele é bom e que Ele é Deus.